Atlético e Palmeiras terão um duelo entre Eduardo Cudê de um lado e Abel Ferreira do outro. E engraçado que eles vivem situações semelhantes no ano. Ambos foram campeões estaduais com suas equipes esse ano. Aí na tela a gente tem o comparativo e estão disputando Libertadores, Copa do Brasil, estão próximos do Brasileiro, né? O Palmeiras é o vice-líder com 15 e o Atlético é o quarto com 13. E olha os comparativos. 30 jogos já comandou o Eduardo Cudê com a camisa do Atlético, são 19 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, marcou 49 gols, sofreu 23, tem 70% de aproveitamento. O Palmeiras, o Abel Ferreira, comandou a equipe paulista em 31 jogos, 21 vitórias, 8 empates, 2 derrotas, marcou 61 gols, sofreu 23, aproveitamento de 76,3%. E aí, Alexandre, esses números aí comparativos, a gente tá vendo na tela, quem tá acompanhando no YouTube, comparativo aí do Eduardo Cudê, o argentino contra o português Abel Ferreira. O Romano, é interessante porque o futebol brasileiro, e isso para todo mundo, né? É uma maratona tão grande de jogos, né? É um calendário tão apertado, porque a gente tem uma particularidade que nenhum outro país tem, que são os campeonatos estaduais, e os times são muito cobrados para vencerem, né? A gente pode pegar o próprio Atlético e Palmeiras, são campeões estaduais, mas se eles não fossem, a cobrança ia ser muito grande, né? O que eu acho é o seguinte, a gente está muito ligado no futebol brasileiro ao resultado final, né? A gente, apesar de a gente ter adotado pontos corridos, essa história de vaga em competição continental, o futebol brasileiro, ele ainda é muito guiado pelo título, o torcedor é muito guiado pelo título. A gente viveu até um período ali no início dos pontos corridos, de torcedor comemorando vaga na Libertadores, enchendo estádio, que o time estava brigando pela Libertadores. Aqui, a gente tem quase que assim, os dois extremos, né? É a taça, e aí quando a gente pega times como Atlético, Palmeiras, Flamengo, de grande investimento, ou Corinthians, o próprio Cruzeiro, antes do processo todo que ele viveu, de tentar acabar com o clube, né? São clubes que é a taça ou nada. E aí a gente tem uma outra turma que, se cai para a Série B, parece que isso aí é o fim, sabe? É uma situação muito atípica que a gente tem. É um futebol muito diferente do resto do mundo, o futebol brasileiro. O torcedor, ele tem muita dificuldade no Brasil de conviver com a realidade, sabe? E aí, quando a gente pega clubes como Atlético e Palmeiras, a gente tem três grandes títulos que o torcedor considera: a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Tá? E não foi isso? Nas últimas temporadas, a gente tem 2 times ganhando 2 desses títulos. Então sobra 1. Se não for isso, não é nada. Então, é inegável de que o trabalho do Abel no Palmeiras é muito bom e de que o trabalho do Cudê no Atlético é muito bom, até por um ponto específico. Porque o trabalho do Cudê no Atlético deu uma guinada a partir do momento em que era para ele ser interrompido. A partir daquela entrevista coletiva desastrosa dele depois do Libertad, o crescimento do Atlético é inegável. Então, isso é um mérito a mais, porque o ambiente, né, e se diz, o ambiente é família, é não sei o que lá, o ambiente era totalmente desfavorável e a coisa engrenou, entrou no trilho. Então, eu acho que assim, junto com o Diniz, tá? Junto com o Diniz, e isso dos times que vão brigar lá em cima por todas as coisas, são os grandes trabalhos que a gente tem no futebol brasileiro. A gente tem um bom trabalho do Pepa no Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. A gente tem o bom trabalho do Luiz Castro no Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro. Mas a turma que vai brigar lá em cima, nas cabeças, a gente tem o Abel, o Cudê e o Diniz, que vive um momento complicado, mas de toda forma são trabalhos bem superiores ao dos outros favoritos que a gente fala, Flamengo, Corinthians ou Atlético do Paraná, por exemplo. Ô Edu, é um atrativo a mais, né? Pro jogo, né? Sem dúvida nenhuma, cara. Assim, eu acho o trabalho do Abel Ferreira, do Palmeiras, incomparável hoje no futebol brasileiro. É muito em função do tempo, né? Da continuidade. Pra você ter uma ideia, se eu tiver errado, vocês me corrijam, o Cudê é o 5º técnico que o Abel vai enfrentar dirigindo o Atlético. Ele enfrentou Sampaoli, ele enfrentou Cuca, ele enfrentou Turco, ele enfrentou o Cuca de novo e agora o Cudê. E tudo isso sempre o Abel. É um trabalho longínquo e um trabalho que desde que ele assumiu
vem apresentando resultado e desempenho. E o desempenho melhorando a cada temporada, porque o Palmeiras joga diferente hoje daquele Palmeiras de quando o Abel assumiu. Ele foi mudando o jeito do time jogar à medida que ele ia ficando e que peças que ele pedia iam chegando. E outras saindo. E aí a gente pode destacar também, pelo lado do Cudê, eu fiz um elogio a tudo que acontece hoje no Palmeiras e com o Abel. O Cudê chega para um Atlético com um elenco modificado, com perdas de peças titulares e importantes, Jair, Nacho, Keno, um elenco que foi se modificando. E sem Arana, sem Alan, e com um jeito diferente de jogar, de décadas. Que o Cudê chega, ele tem uma ideia diferente, ele não tem culpa, quem contratou, e ele vai moldando este novo time, esse novo elenco do Atlético, a jogar de acordo com a maneira que ele entende ser a melhor para o futebol. E hoje o Atlético joga, tem desempenho, a equipe assimilou, os jogadores assimilaram, com rodízio ou sem rodízio, todo mundo que entra tem a ideia perfeita do que o técnico quer. Hoje o Atlético é um time que sobra fisicamente, vence jogos no segundo tempo, porque fisicamente está muito bem, e aí pode ser uma consequência de ter rodado esse elenco em momentos importantes. Então os dois treinadores têm pontos a se elogiar, mas eu sigo achando o trabalho do Abel Ferreira incomparável no futebol brasileiro.